Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui da nossa reunião do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 9/9 de 2025, nós estamos iniciando o capítulo 6º da Carta aos Gálatas, né, na primeira semana aqui no capítulo 6º. Então, nós vamos... Para iniciar, nós vamos dar uma lida no capítulo todo, ele não é tão longo, e depois a gente volta no início e vai comentando mais detalhadamente, né? Então, vamos lá. Preceitos vários sobre a caridade e o zelo. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao outro, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos da fé. Vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. E a todos os que pautam sua conduta por essa norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Doravante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Então, esse é o capítulo 6º, acho que é o mais curtinho, né? Opa, desculpa. E aí a gente volta, então, no início, para comentar. Então, irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Então, primeiro, assim, algumas observações, né? Quando ele fala que os espirituais, não havia doutrina espírita na época, né? Obviamente, né? Então, esses espirituais aqui se refere às pessoas que estão se propondo a seguir a mensagem do Cristo, né? Que não estão mais tanto ligados nas questões materiais, naqueles cultos exteriores, né? Mas que estão tentando caminhar junto com a mensagem do Cristo, né? Mas vamos ler um pouquinho aqui, depois a gente vê se tem algum comentário. Então, aqui, ó.
temos Paulo, no início desse novo capítulo, se manifestando de forma mais calma e tranquila. Lembra que a gente falou, inclusive, em alguns momentos que ele foi bem, bem duro, bem, né, divertindo mesmo, chamando a atenção duramente deles, né? Se anteriormente ele buscou advertir e até repreender, aqui ele aconselha, ensinando como deve se comportar aquele que tem Jesus por Senhor e Mestre e quer edificar o Filho do Homem em si mesmo. Então, esses são os espirituais, ó. Aquele que tem Jesus por Senhor e Mestre e quer edificar o Filho do Homem em si mesmo. Esse que é aquele que ele se refere aos espirituais, né? Caso alguém, ele começa ali, irmãos, caso alguém seja apanhado, esse alguém pode ser qualquer pessoa que a gente aviste cometendo algum equívoco, ou pode ser nós mesmos, né? Que vamos ser apanhados, vamos dizer assim, cometendo algum equívoco, aí se distanciando da lei divina, né? Gente, antes de prosseguir, eu queria fazer um comentário, eu esqueci de fazer. A maioria desses textos, ou quase a totalidade dos textos, eu tirei desse livro aqui, ó, O Evangelho de Paulo. Então, você vai seguindo aí, que vai ser praticamente o que está aqui, tá? É do Cláudio Fajardo, né? A gente tem gostado muito dos comentários do Cláudio, e a gente comentou que o ano que vem a gente vai estudar o Sermão do Cenáculo, né? E a gente vai seguir o livro do Cláudio, né? Que ele tem um livro só sobre o Sermão do Cenáculo. Então, assim, a princípio, nossos agradecimentos ao Cláudio Fajardo, né? Pelas reflexões que ele nos propicia aqui para refletir, né? Então, prosseguindo. Então, caso alguém seja apanhado em falta, né? É ser, de uma forma ou de outra, notado em um momento infeliz. Qual de nós não tem seus instantes de infelicidade ou de queda diante dos princípios que esposamos? E se nós, que temos tanto conhecimento, ainda erramos, o que não deverá se dar com aqueles que ainda não possuem os mesmos recursos, né? Quando somos apanhados em falta, que é quando nos distanciamos de Deus e de sua sintonia superior, é quando mais nos achamos tristes, carentes, e por isso mesmo necessitados de compreensão e apoio para nos reerguermos. Então, isso é muito importante, né? A gente tem tanto conhecimento aí à nossa disposição, né? Tem toda a doutrina espírita, tem todo o evangelho, tem toda a obra aí subsidiária, né? De Chico, de Valdo, de tantos outros aí, né? Maravilhosos, né? A gente tem tudo isso à nossa disposição, mas a gente ainda comete alguns equívocos, né? E quando a gente está em falta, como está aqui no último, é o momento que a gente está se distanciando dessa sintonia maior aí, né? Se distanciando das leis divinas. E é um momento que a gente fica chateado, que a gente fica carente, que a gente fica muito até depressivo, tal, e que a gente precisa, né? Que a gente gostaria de ter alguém para nos auxiliar nesse momento, né? Então, ele fala aqui em cima, se a gente gostaria de ter isso, que dirá, por que a gente não oferece isso para os outros também, né? Mas não foi por outro motivo que o Cristo orientou, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Se assim queremos que os outros ajam conosco, que eles reconheçam nossas necessidades de espíritos inferiores, é o que a gente comentou, né? Pois quem não é doente, senão aquele que se opõe ao Pai Supremo, porque tal assim não agimos com nossos semelhantes quando esses se encontram nas mesmas situações, né? É o que a gente comentou já, né? Se a gente não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, ou o contrário, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, né?
Temos muitas vezes em nosso movimento espírita o costume de estigmatizar o obsidiado todo aquele que divirja de nosso modo de pensar. Isso acontece muitas vezes por aí, a gente vê. Pode até mesmo ser que o nosso irmão esteja sob a influência de algum espírito inferior, né? Infeliz. E por isso, necessitado de amor. Porém, a terapêutica do Cristo jamais é a de inferiorizar o outro. Muito pelo contrário, é a de elevá-lo para Deus, né? Ou seja, não é para você chegar para a pessoa e falar, poxa, Nina, mas como que você vai fazer uma coisa dessa? Onde já se viu? Está tudo errado. Né? Não, né? Ele precisa primeiro talvez de um ombro amigo, né? E talvez de uma palavra de conforto primeiro, então talvez depois uma orientação, né? Quando diante de um espírito com dificuldades, Jesus, aqui é Jesus, né? Ele não acusou, antes perguntou o seu nome, dando oportunidade para que esse se colocasse, sendo assim valorizado, pois muito importante é ter, desculpa, muito importante é ter um nome, é ser reconhecido, mostrando-nos desta feita que não é só atender ao que necessita, mas promovê-lo. E com esse único versículo, né, Paulo chama cada um de nós a nossa responsabilidade diante de todo o conhecimento que a gente tem. Por menos que a gente saiba da doutrina, por menos que a gente conheça o Evangelho, a gente já tem alguma condição de auxílio, né? É aquela história da multiplicação dos pães, né? E Jesus pergunta, que tendes, né? Aí ele multiplica. Então, você primeiro precisa oferecer alguma coisa. E se você acha que você conhece tão pouco, basta, na verdade, o que precisa é a sua boa vontade, né? O seu bom ânimo, sua disposição de ajudar, de oferecer alguma coisa que seja só um ombro para a pessoa chorar, entendeu? Porque quando você oferece alguma coisa com uma boa vontade, são os 5 pães e 2 peixes que foram oferecidos para Jesus, que ele multiplicou, né? Ele não pode multiplicar zero, se você não dá nada, ele não tem como multiplicar. Multiplicação por zero dá zero, né? Então, o pouco que você oferecer, Jesus vai estar, e você estiver sintonizado, né, com o mais alto, você vai ser auxiliado, né? Jesus vai, com certeza, te auxiliar a fazer mais do que você imaginava que você poderia fazer, né? É preciso nos conscientizarmos de que a nossa condição já não é mais a mesma de antes de conhecermos a doutrina e o evangelho. Queremos divulgar o bem como adultos espirituais no sentido que a gente comentou lá atrás, né? Mas insistimos em nos permitir agir como crianças mimadas no campo da alma. Não nos subestimemos. Nós já podemos e devemos dar mais. Olha, dar mais. Que a hora que você dá alguma coisa, você vai ser fortalecido e você vai conseguir dar mais do que você imagina. Essa carta era para os Gálatas de ontem. Hoje, ela é para todos nós. E Paulo confirma: somos espirituais e, por isso, mais responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que emitimos. Aí ele fala: corrigir esse tal com espírito de mansidão, né? Então, quando alguém é pego num equívoco, numa falta, corrigir esse tal com espírito de mansidão. O que é ter espírito de mansidão? E aí tem dois versículos aqui de duas cartas, uma carta, né? E a carta dos Tessalonicenses, ele fala: não o considereis, todavia, como um inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. E Jesus também falou lá em Mateus: se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Não é para pôr no Instagram, no Facebook, no YouTube, né?
Não é para divulgar, não é para falar em altos brados, não. Vamos conversar com calma aqui, ó, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui, né? Ou seja, sem alarde, não humilhando. Nosso dever, como cristão, é o de elevar o irmão e não de infelicitá-lo por um simples desvio de conduta. O manso não gera conflitos, não polemiza. Ao contrário, trabalha pela harmonização, pois vê em todos filhos de Deus iguais a ele mesmo, transitando do erro para o acerto, da treva para a luz, do homem para o Cristo. Achei tão interessante, né? Cada um de nós, ó, cada um de nós transitando do erro para o acerto, da treva para a luz, do homem para o Cristo. Muito lindo isso, né? E cuidando de ti mesmo, porque tem aquele texto do Emmanuel, né, que fala que o próximo é sempre uma oportunidade que Deus te dá para você crescer um degrauzinho, né, subir um degrauzinho, ou descer um degrauzinho, né, dependendo da maneira como você reage, da maneira como você lida com aquela situação. Você pode estar fazendo um bem para o outro, mas fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você mesmo, né? Então, cuidando de ti mesmo, isso é, buscando interiorizar a lição, conhecendo a si mesmo. O que ele quer dizer? Que muitas vezes, você observando o que aconteceu, né, com o nosso irmãozinho que acabou se equivocando ali, a gente pode aprender com aquilo, né? A gente pode observar aquela falta e buscar não fazer a mesma coisa, né? Então, aquilo pode, a gente às vezes vê as consequências, né? Então, aquilo pode servir, pode não, serve sempre de lição, de aprendizado para a gente, né? É o que ele fala aqui, cuidando de ti mesmo. Pois quando fazemos uma avaliação sincera de nós mesmos, buscando ver como como nos comportaríamos se fôssemos nós o infeliz que erra, reconhecemos nossas imperfeições e assim nos fortalecemos, evitando cometer o mesmo erro, pois podemos isso fazer a partir da lição deixada pelo erro do outro. A tentação só se dá pela nossa concupiscência, deste modo, fortalecendo-nos moralmente através de um comportamento fraterno, criamos em nós um campo onde a tentação não penetra. Lembrando que, falando aí de tentação, né? Lembrando que a tentação nunca vem de fora para dentro, né? A tentação acontece de dentro para fora. Nós só caímos, entre aspas, numa tentação quando aquela tendência ainda existe dentro de nós e nós não conseguimos ainda, né, um comportamento, uma maturidade espiritual para lidar com aquela tendência, né, para trabalhar com aquela tendência. Ela ainda, aquele hábito complicado ainda existe dentro de nós, né? E a gente pode lutar por não dar asas, vamos dizer assim, para essa tendência, né? Mas às vezes a gente acaba exteriorizando. Mas se a gente pensar em culpa, vamos dizer, em culpa, não é quem apareceu com alguma sugestão, com alguma coisa, mas a responsabilidade, vamos falar em culpa, né? Vamos falar em responsabilidade. A responsabilidade não é quem ofereceu a sugestão, mas é minha de ter aceitado a sugestão, né? E aí, aqui no Fonte Viva, o Emmanuel comenta exatamente este versículo que a gente está vendo. Ele colocou o versículo aqui um pouquinho diferente do que a gente colocou ali no início, né? Mas é o mesmo versículo. Vou ler porque está só um pouquinho diferente. Irmãos, se algum homem, aqui em azul, né? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados.
Então, ó, se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com agrilhões de cólera, nada mais fazemos que despertar-lhe a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Ele está falando aqui em cima, né? Com espírito de mansidão, né? E aqui o Emmanuel está comentando, se não for com espírito de mansidão, né? Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu ao trem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Comentários, pessoal? Sem comentários? Não sei quem é, mas pode falar. É rapidinho, né, Valdete? É só assim, a gente vê essa orientação de Paulo na vida prática, nos nossos relacionamentos, ele orientando a gente, a caridade, a humildade, a não arrogância. A gente percebe que, pelos textos, que é necessário muita avaliação e a gente vai imediatamente achando que está ajudando as pessoas e não faz essa avaliação de perceber se a forma real de ajudar a pessoa, porque não é para condenação, é para auxílio, né? Esse convite de Paulo aí é para auxiliar a pessoa, e nada mais do que a brandura, a mansuetude, para poder falar no momento de dificuldade, ou de deslize, ou de que a pessoa tem errado. Ele fala lá que tem um amadurecimento espiritual. Então, é preciso a gente fazer essas reflexões. Eu vi num dos livros de André Luiz, se não me engano, Missionários da Luz, ele fala assim: só o amor pode atingir as profundezas do ser e fazer com que ele se renove, que mexe na estrutura dele, que faz ele acordar. Só o amor pode fazer isso. Então, quando a gente vai se referir a pessoas que estão em deslize ou em erro, a gente tem que usar o amadurecimento espiritual, colocando-se no lugar da pessoa, porque a gente está sujeito a esses erros, é o que fala o texto aí, né? Nós também somos tentados o tempo inteiro. Como é que a gente gostaria que fosse corrigido? Né? Muito bom. Muito bom, querida, muito bom. Vamos prosseguir, então, ó. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E
existe também a tradução, em vez de carregar o peso, né, suportai o fardo uns dos outros, né? E tem onde Paulo fala também, suportai-vos uns aos outros também, né? Mas, vamos lá. O fardo é a carga que cada um tem que suportar no encaminhamento de sua vida. São as dores, dificuldades inerentes ao processo evolucional e mais aquelas que a gente cria pelo comportamento indevido ou em desajuste com a lei maior. A vida comum, principalmente dentro do quadro da modernidade materialista, nos leva ao isolacionismo. É cada um para si. Essa, porém, não é a orientação dos sábios espirituais. Suportai o fardo uns dos outros, convoca o apóstolo, é que por sabedoria, ele sabia que a nossa segurança está não só no compartilhar, mas no ajudar o outro em suas necessidades. Quando algo fazemos por alguém, é a nós mesmos que fazemos. A fraternidade é a base da religião cristã, pois esta é a síntese do ensinamento do Cristo. Aliás, o próprio Paulo, numa comunicação espiritual contida na codificação kardeciana, nos afirma: o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo informa-nos aqui que, vivenciando a fraternidade, suportando o fardo uns dos outros, um do outro, nós assim cumpriremos a lei do Cristo. Nesse ponto, podemos perguntar, mas o que é a lei de Cristo, né? Se pudesse sintetizar todo o Evangelho, que é um mar inesgotável de bênçãos, em uma só palavra, com segurança diríamos que essa palavra é amor. Portanto, a lei de Cristo é a lei de amor. Se quisermos nos qualificar de cristãos, temos então de amar acima de todas as coisas, caso contrário, seremos cristãos sem o Cristo. Amar, por sua vez, é exteriorizar, é atuar em favor do outro. É deste modo muito simples ser cristão. Basta esquecer de si mesmo e tudo fazer pelo outro. Esta é a senha para sermos reconhecidos como cristãos. Aliás, alguém já disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Não é à toa que os espíritos nos disseram ser ele o guia e o modelo que tinha a humanidade para a sua ascensão a Deus. E o que devemos fazer como um guia, como um modelo, se não imitá-lo? Portanto, quando tivermos em dúvida do que fazer, ou de como nos comportar, ou ainda de como nos manter na lei de Cristo, façamos simplesmente uma questão: como Jesus se comportaria diante dessa situação? A resposta não será difícil de ser dada, no entanto, o mesmo não podemos dizer de nos comportarmos do mesmo modo. Olha que legal isso, ele coloca uma inscrição de uma camiseta que ele viu. É fácil andar com Jesus no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Achei fantástico isso. Então, na verdade, é aquela questão, né? Eu não lembro onde que está isso escrito aqui. Às vezes a pessoa vê alguém com passando por certas dificuldades, né? Muita dificuldade, sim, muito desgosto, muito sofrimento, sei lá, né? Então, há quem pense assim, né? Ah, bom, se ela está passando por tudo isso, é porque ela aprontou alguma coisa na vida passada, né? Então, se ela aprontou alguma coisa, é melhor que ela passe mesmo por tudo isso para
para resgatar tudo que ela tem que resgatar, né? Mas acontece que quem não te garante, quem pode te garantir que Deus não colocou você do lado dessa pessoa exatamente para atenuar aquilo que ela estava passando, para que ela realmente possa conseguir resgatar tudo que ela tem que resgatar, né? Quem garante para você que você não foi conduzido ali só para isso? Só para auxiliar ela a carregar o fardo que lhe compete, né? E aquela coisa, sei que está escrito aí mais do que uma vez já na noite de hoje, né? Tudo que você faz para o outro, você acaba fazendo em dobro para você mesmo, né? É lógico que depende do sentimento que você imprime nisso, né? Claro. Mas, fazendo tudo com amor, que é o que ele destaca aqui, você auxiliando o outro, cada um tem seu fardo, mas podemos auxiliar os outros a carregar os seus fardos também, né? Algum comentário? Podemos prosseguir? Então vamos lá, mais um versículo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. É muito comum, né? Às vezes tem gente que chega e começa a falar, porque eu já estudei tal coisa, eu já fiz tal coisa, eu já fiz isso, fiz aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. Põe um pezinho atrás, né? Põe um pezinho atrás, porque talvez não seja tanto assim, né? Vamos lá. Vivemos em um mundo onde domina a ilusão. Por aqui, o que conta não é o valor que a coisa ou os eventos têm, mas a imagem que é vendida da situação. É a era do marketing. Isso, porém, só se dá com os valores transitórios, aqueles que Paulo define como sendo da carne. Lembra? Quando ele se refere à carne, ele se refere a todas as questões transitórias, todas as questões do materialismo, né? Bom, só julgamos ser alguma coisa quando, na verdade, não somos. Pois quem é nem se preocupa com a situação, pois conquistou de dentro para fora. Paulo mostra-nos isso porque é importante no trabalho de divulgação do bem distinguir com clareza as posições diferentes. Quando alguém se aproxima vangloriando de si mesmo, devemos ter cuidado. As grandes almas destacadas pelo Pai para nos ajudar não agem assim. Elas têm consciência e divulgam que o trabalho que realizam ou a verdade que trazem não é delas, mas de uma entidade maior. Com relação a isso, uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Principalmente nas reuniões mediúnicas, né? Quando aparece a manifestação de um espírito que supostamente se coloca como um espírito superior, né? E começa a fazer muitos elogios, né? Porque, não, porque o trabalho da casa está sendo excelente, porque vocês são ótimos, e elogio médio, e desce um monte de elogios, né? Pode pôr um pezinho atrás, porque é difícil um espírito elevado falar um negócio desse, né? A gente lembra de Emmanuel com Chico. Quando que Emmanuel elogiou o Chico, tadinho dele? Quando? Só puxava a orelha dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Em outro momento, Paulo se manifesta à comunidade de Corinto, pois quem é que te distingue? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se recebeste, por que haverias de te ensorpecer como se não te tivesses recebido? A gente só é o que graças a todas as bênçãos, todas as oportunidades que nós tivemos, né, para chegar até onde nós chegamos, não é isso? Então, na verdade, a gente é o que é porque a gente teve oportunidades, teve bênçãos, teve auxílio, teve, né, orientação,
Então, no fundo, né, a gente vai se vangloriar de quê? Não é verdade? É outra verdade clara. Quem quer que tenha alguma coisa, recebeu de alguém. Não somos criadores de nada, nem nada possuímos. No campo das conquistas materiais, tudo é empréstimo, instrumento didático a nos auxiliar no progresso moral. Então, por quem vai descermos como se fôssemos o autor de tudo? Eu queria destacar essa questão do instrumento didático, né? Porque realmente tudo que ele fornece para a gente é, é instrumento didático para você aprender alguma coisa, para você crescer. Uma enfermidade pode ser um instrumento didático para você aprender alguma coisa. O fato de você ter oportunidade de adquirir livros, adquirir conhecimento, é um instrumento didático para ver o que você vai fazer com esse conhecimento. Né? Tem cientistas que se dedicam ao bem com o conhecimento, mas tem cientistas que se dedicam ao mal, não é? Então, tudo que está à nossa volta é instrumento didático para a gente crescer, para a gente aprender, para ver como é que você vai fazer, como é que você vai lidar com aquilo, né? Jesus, aquele que por conquista já possui em si a paz e o equilíbrio que o faz diferente dos demais, aquele que já é um com o Pai, mesmo ele nos disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Se Jesus falou isso, gente, quem somos nós para falar alguma coisa, né? Definindo que criatura nenhuma, nem mesmo os autoconscientes, nada podem sem Deus. Então, por que insistirmos no individualismo, na supervalorização de nossas possibilidades? Paulo é claro e sábio. Aquele que assim procede engana a si mesmo. O engano de si mesmo é a ilusão. E há coisa pior do que estar iludido? Será que não temos a certeza de que o passo seguinte à ilusão é justamente a desilusão? É que o engano a si mesmo é coisa muito séria. É o querer enganar a Deus e a sua lei. Isso é impossível. Não há como iludir o imutável. E eu achei engraçado que ele coloca agora: nós somos imagem de Deus, o reflexo do Criador. Em última instância, somos também iniludíveis. Por isso, tudo tende à unidade, à simplicidade, mesmo que através de um processo amargo de conquista. É que quanto mais falsidade em relação aos verdadeiros propósitos criamos ao redor de nós mesmos, mais teremos de destruir. E a destruição dói, mas é lei. Assim se cumprirá. O nosso destino é luz. Retomar a consciência esquecida, fazer-nos conexos com o que é todo poder. Deixemos de nos enganar. Comentários, crianças? Não sei quem pode falar. Sou Joey. Boa noite a todas. Não sei se é alguma. Boa noite. Só para dizer que essa parte que você está falando aí, essa página de Emmanuel, você está falando, eu estou vendo na minha mente aqui o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Para mim está sendo, tá bem, está sendo dizendo o que está escrito ali naquele capítulo 7º. Se vocês se recordam, né? Aquele que se põe acima de tudo, até acima de Deus algumas vezes, né? Achando que sabe tudo. E quando diz uma coisa, ninguém pode contrariar, que ele disse é lei. Não é bem assim. Essa é a humildade, né? Os pobres espíritos são aqueles humildes. Era isso. Obrigado. Muito bom, querido, muito bom. Então, prosseguindo mais um pouquinho. Eu ia fazer um comentário, mas
O Hermes veio e fez um spoiler no meu comentário. Eu ia falar exatamente isso, né? Das Desculpa, bem-aventuranças. Não é à toa que começa exatamente, né? Por bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Né? Mas é bem isso aí, tá? Trabalhando a humildade, né? É humildade. Humildade. Muito bom mesmo. Vamos lá. Cada um examine sua própria conduta. Primeiro ele falou que das pessoas que querem aparecer mais do que são, né? Agora ele fala, cada um examine sua própria conduta. Então terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao outro. O que ele está querendo dizer? Deixa eu só comentar aqui com as pessoas que acho que chegaram depois, que o Hermes falou do texto de Emmanuel. O texto não é do Emmanuel, o texto é desse livro aqui, ó, o Evangelho de Paulo, do Cláudio Fajardo, tá? Praticamente todos os textos que estão aí, fora os de Emmanuel, são desse livro aí, tá? Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Cada um examine sua própria conduta, então terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao outro. Nossa evolução não poderá ser feita de forma natural se considerarmos os outros nas nossas experiências diárias. Porém, uma coisa é preciso que fique clara. Apesar do apoio que é bom que recebamos, ou dos recursos que podem dirigir em favor dos outros, ou ainda das experiências que precisamos de trocar em nossas relações, a evolução individual, e em última instância, cada um só pode efetivamente fazer por si mesmo. Podemos e devemos auxiliar, seremos também auxiliados. Todavia, só o testemunho individual nos projetará para o mais além, para a apropriação dos valores em nossa intimidade. Isso é muito importante, né? Porque a gente está no livro dos Espíritos, né? Nós somos criados para viver em comunidade, não para se isolar, que é junto com o outro, né? Junto com a comunidade, junto com a família, junto com o amigo, com o colega de trabalho, seja quem for o outro, né? É o outro que nos auxilia a ganhar as nossas virtudes. É aquela história sempre, né? A gente ser paciente na frente do espelho é muito fácil. Agora, ser paciente na frente dos outros é que é a questão. E todas as virtudes a gente só vai exercitar no convívio com outras pessoas, no convívio. Então, a gente deve auxiliar e a gente vai ser sempre auxiliado, né? Sempre que nos for possível, né? Mas, no fundo, a evolução nossa é solitária, é só você realmente que resolve a sua vida aqui, porque a evolução individual é aqui dentro, né? Então, apesar de todo o relacionamento que a gente realmente se faz necessário para a nossa evolução, a evolução individual é solitária, é individual. Aqui, nesse aconselhamento que Jesus nos dá através de Paulo, o texto é claro: cada um examine a sua própria conduta. Não adianta vigiarmos os outros ou preocupar excessivamente com a conduta do nosso próximo, mesmo que ele seja tão próximo a ponto de ser contado entre os de nossa própria intimidade, como irmão, marido, mulher, filho, ou quem quer que seja. Podemos até apontar o caminho que achamos ser melhor, porém a vigilância terá que ser em relação à nossa própria conduta, não há outro caminho. Não adianta fazer vigilância para o outro, né? Tem que fazer vigilância para mim mesmo. Aquele que consegue sintonizar consigo mesmo, no silêncio de sua alma, é capaz de realizar maravilhas, pois reconhecendo em si o potencial adormecido, que só será desperto pelo campo aplicativo que lhe diz respeito, fará as obras realizadas pelas grandes almas da humanidade,
pois a diferença destas para nós, que nos movimentamos nas ilusões do transitório, é que estas já conseguiram tornar-se conscientes de todo o seu potencial realizador e investiram em si mesmas com vistas a dinamizar o que já eram desde cedo. Assim, leiamos novamente esse verso. Cada um examine a sua própria conduta, e então terás o de que gloriar por si só, e não por referência ao outro. O que eu gostaria de ressaltar aí é aquele potencial adormecido que está ali na terceira linha, né? Reconhecendo em si o potencial adormecido, né? É aquela história. Deus não criou espíritos fracos, sei lá, sem capacidade nenhuma. Não, é como a história da semente, por isso que a semente é tão utilizada como exemplo aí no Evangelho. Você vê uma sementinha pequenininha, né, você olha para ela e fala, não é nada, né? Tão pequenininha, mas ali existe todo o potencial para se transformar numa árvore gigantesca. Às vezes uma só sementinha petititica, né? E essa sementinha pequenininha é o nosso espírito, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a centelha divina dentro de nós, nós temos todo o potencial necessário, a capacidade necessária para desenvolver, e nós nos transformarmos em espíritos puros, em espíritos crísticos, né? Então, quando ele fala ali, sintonizar com mais alto e reconhecendo em si o potencial adormecido, quanto mais a gente desenvolver a nossa maturidade espiritual, essa centelha divina que existe dentro de nós, ela vai crescendo, ela vai se expandindo, ela vai se iluminando, e esse potencial adormecido que está aí vai despertando e vai se exteriorizando, né? Então, é muito interessante ele falar aí nesse potencial adormecido, que só será desperto pelo campo aplicativo que lhe diz respeito, né? Ou seja, só no conhecimento a si mesmo, na meditação, no estudo e, acima de tudo, no trabalho, no bem, no auxílio do próximo, no servir, né? Continuando mais um pouco. Então, ele falou ali, cada um examine a sua própria conduta e então terá o de que gloriar por si só e não por referência a outro. É que nós vivemos na expectativa de que os outros pensam de nós, como se isso fosse mudar para melhor o que realmente somos. Ou ainda, muitas vezes, projetamos a nossa sombra no outro, vendo-o como o mais complicado possível. É preciso reconhecer que se algo nos incomoda em alguém, é porque o que nos traz dano no outro é simplesmente a ressonância com o que há em nós mesmos. Essa última frase eu achei fantástica, gente. Olha, Deus não trabalha com fruto, mas com semente. E a semente tem que ser cultivada e tem o tempo certo para germinar. Tem o tempo certo para germinar, mas ela tem que ser cultivada. Ela precisa de água, de esterco, né, de carinho, de cuidado, certo? De meditação, de oração, de estudo, de aprendizado, de prática do bem, do verbo servir na nossa vida. Assim, não colhemos do outro o que ele não tem para dar. Todos têm o tempo certo de amadurecimento, e se já conseguimos enxergar algo que vá para além da matéria, isto é fruto de séculos de luta contra as trevas, que insistem em permanecer em nosso íntimo. Portanto, tenhamos paciência, examinando-nos. Só a conquista íntima nos trará alegria e a segurança que tanto buscamos.
A glória de si só será bem o descanso do 7º dia, por termos terminado a nossa obra e visto que é muito bom. Uma referência à Gênesis aí, né? Comentários? Eu Pode só falar. dando meu pitaquinho de leve. Nos slides, não esse agora, o anterior, o segundo anterior, aquela frase que está em negrito, é o outro ainda, mais de trás. Mas essa faixa em negrito aí, isso aí é Santo Agostinho falando, ela. Santo Agostinho, cada um examina a sua própria conduta, que não é que ele nos ensina, a se deitar, a gente ver o que fez durante o dia, a melhorar, corrigir no dia seguinte, a melhorar ainda mais, é Santo Agostinho falando. É só isso. Isso. Muito bom, muito bom. Aí nós temos um texto do Emmanuel, gente, que ele comenta esse versículo aí. Ele coloca de um pouquinho diferente, né? Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. São traduções diferentes só, né? Então veja o que Emmanuel fala para a gente aqui. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Então, não tem função pequena, né? Tem função apropriada para cada um, né? Tenhamos essa consciência, né? Tem, assim, a tua obra particular é intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daquele que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. É o cara que chega na casa espírita, acha que tem muita coisa errada, ele já quer ser dirigente da casa, né? Opa. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga, olha só, apesar das noites de insônia, pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á também amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje para realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso divino mestre, foi ele, um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Tudo bem? Tudo bem, crianças? Com comentário? Sem comentários? Fala, querido. Eu queria comentar no outro texto, Valdete, quando ele fala assim, que a gente se preocupa com a opinião do outro, como se isso fosse traduzir melhor em nós mesmos, mais ou menos coisa assim, né? Eu achei isso muito legal, porque é bem isso, né? É isso, é que nós vivemos na expectativa do que os outros pensam de nós, como se isso fosse mudar para melhor o que realmente somos, né? Isso aí é para pensar, né?
para quando a pessoa está muito preocupada com a opinião do outro, em que ponto isso pega, né? Por que está tão preocupada, né? Então, eu achei essa frase aí muito boa, essa reflexão. Isso que eu destacar. E sabe que me fez lembrar também, aquela, com relação a isso, às vezes, né, quando a pessoa surge uma oferta de trabalho, né, para alguém, não, você podia fazer uma palestra, você podia, sei lá, ajudar nesse curso, enfim, alguma tarefa, né? E a pessoa fala, não, eu não sou capaz, eu não sou, quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho condição, não sei o quê, né? Quem sabe mais para frente, né? Isso, na verdade, muitas vezes isso é o quê? É a vaidade, é o orgulho que não quer receber crítica, que tem medo de receber uma crítica. Então, é uma vaidade muito grande, é um orgulho muito grande, né? E assim, quem começa um trabalho, às vezes no começo derrapa, no começo não faz direito, depois conserta, né? Mas não tem a humildade suficiente para... Pode falar. Para errar, né? Para errar. Entendeu? Então, isso é complicado. Como disse, né? Porque só erra quem faz, né? Então, quem não faz, né? Então, realmente muito, muito importante essa questão que você... Mas tem também a posição, Valdete, a pessoa às vezes não quer fazer, porque com medo de fazer muita bobagem vai lançar uma palavra errada no meio de várias pessoas, né? Também podemos pensar assim, uma vez quiseram que eu fizesse, aqui na internet, na internet mesmo, a pessoa que eu fiz um comentário não compareceu, que eu me pegar assim de imediato, eu digo, vai me desculpar, eu não preparei nada, não estou por dentro bem do assunto, como é que eu vou fazer uma coisa daí? Eu não fiz, não. E eu me recusei. Obviamente, eu gosto de fazer os comentários, mas eu gosto de me preparar, porque, afinal de contas, quando eu vou fazer uma palestra ou assim, um comentário na internet, eu sei que tem muita gente escutando. Não escutando a mim, mas tem muitos presentes. E se eu profiro uma palavra errada, aquilo vai seguir adiante. Então, eu tenho esse medo de fazer isso. Obviamente, eu gosto de me preparar. Aquilo que eu falar, eu vou falar com base onde eu li, que eu aprendi, e não deixar furo. É dizer que a vaidade, aquele que sabe e não quer fazer, tudo bem, mas eu tenho uma certa restrição. Se chegar aqui, fulano não veio, qual é o assunto? O assunto é isso. Eu digo, esse assunto não domino. Não vou meter a cara mesmo, que eu vou fazer bobagem. Agora, se eu ter um pouco de... Tem a questão do bom senso, né? Isso. Bom senso. Então, tem casos e casos, obviamente, né? Tem casos e casos. Isso. Podemos seguir mais um bocadinho? Vamos lá, ó. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Aí fica interessante, né? Porque lá atrás ele falou para a gente ajudar o outro a carregar o fardo dele, né? Agora ele fala que cada um tem que carregar o seu próprio fardo aqui. Ele está se contrariando aí? Ainda bem que eu não falei que ia dar spoiler. Quando você falou aquilo no início, cada um carrega, vão ajudar. Eu fiquei pensando, olha, cada um eu posso ajudar, mas carregar a cruz do outro eu não carrego, não. Não, a gente deixou claro lá que era uma questão de auxiliar o próximo, né? Porque a gente até colocou assim, as pessoas que veem uma pessoa com dificuldade e tal, né, sofrendo alguma situação complicada, e a pessoa fala, não, ela deve ter aprontado para caramba na reencarnação anterior, então ela está pagando tudo agora. Então, deixa ela que sofra. Isso está, se não me engano, está na Evangelho do Espiritismo. Mas quem te garante que Deus não está colocando você ali do lado dela
para amenizar aquilo, porque ela já tá numa condição que o fardo dela não precisa ser tão pesado, ela pode ser um pouco mais leve. Então, o fato que ele vai diferenciar aqui, sim, cada um temos as nossas responsabilidades, mas, de certa forma, sempre a gente pode auxiliar o próximo. Se eu vejo um cara necessitado de alguma situação, em qualquer coisa, e eu tenho condição de ajudar, por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou ajudar? Com certeza, ajudar sempre, né? Eu digo, ajudar Então, exatamente. não Então, botar a cruz do cara nas costas. O cara... não é isso. Ele tem a responsabilidade dele. De forma alguma, Paulo fala sobre isso. Né? Ele fala sobre a questão de você auxiliar o próximo. Auxiliar o próximo. É isso que ele vai tratar aqui. Fala, Lenice. Essa responsabilidade aí a gente pode colocar assim, é intransferível. Meus erros, os meus acertos são intransferíveis, é individual, é o que falou lá atrás. Eu acredito que é nesse sentido que a gente carrega o próprio fardo. Eu não posso passar para você as minhas dores. Você pode me auxiliar, aliviando, mas eu não posso passar aquele peso da minha responsabilidade, da lei de causa e efeito, né, que a gente está sobre todos nós. Eu acredito que seria por esse viés. Sim, da mesma forma que anteriormente, lembra que a gente falou sobre a questão da evolução individual, do crescimento individual? Nós vivemos em comunidade, nos relacionamos com tantas pessoas, auxiliamos tantas pessoas, as pessoas também nos auxiliam, mas o meu crescimento, o meu testemunho é o meu testemunho, não adianta. O meu fardo é o meu fardo. Alguém pode até me auxiliar, né, a trazer, a eu carregar isso de maneira mais suave. Mas como que o meu fardo vai ficar mais suave? Só com Jesus, né? Com Jesus, meu fardo é mais leve, meu jugo é mais suave. Mas vamos ler aqui um pouquinho, gente. Então, ó, a verdade não pode existir em coisas que se divergem, que Paulo está falando uma coisa num lugar e parece que ele está se contradizendo, né? Fala, Zizé. Não, eu queria só comentar que o próprio Jesus testemunhou isso, né? Quando o Cirineu aparece e carrega a cruz, Isso. mas ele foi momentâneo ali, ele que levou até o fim, né? Mostrando assim que a gente vai ter quedas no caminho e vai ter auxílio, mas na nossa cruz nós temos que carregá-la até o fim, né? Exatamente. Muito bem lembrado. Excelente lembrança. Então, ó, estamos dizendo dessa forma, pois em versículos anteriores que analisamos, o apóstolo Paulo, né, nos convida a carregar o fardo uns dos outros, né? Lá no 6.2 estava, carregai o peso uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nos dizendo que se assim fizermos, estaremos cumprindo a lei de Cristo. Todavia aqui ele diz, porque cada qual carregará seu próprio fardo. Há contradição? Com certeza não. A evolução individual, Paulo ainda diz aos romanos, assim cada um prestará contas a Deus de si próprio. Ou seja, cada qual, como disse a Lenise, cada qual carregará seu próprio fardo. Então, por que Paulo nos convida a carregar um peso uns dos outros? É que na lei de Deus existem dois componentes que se completam. Se há justiça que nos coloca diante de nosso fardo, há também a misericórdia que alivia. Em verdade, não podemos suportar o peso que está reservado ao outro, mas podemos auxiliá-lo a carregar. E essa é a proposta do Cristo. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Está ficando um pouquinho mais claro?
se dependesse só da justiça, seria muito difícil, até mesmo impossível, quitarmos todas as... E só uma coisa aqui, né? Voltando aqui, uma coisa que me ocorreu, né? É aquela coisa que a gente fala, Deus age na criatura através da criatura, né? Então, você, às vezes, está com uma dificuldade muito grande de resolver uma certa questão, né? E eu não sei o que eu faço, meu Deus do céu, me ajuda, né? Deus não vai abaixar aqui do meu lado e falar, ó, aqui, Val, faz desse jeito, faz aquele... Não, mas ele pode fazer a Zezé me ligar, por exemplo, e de um comentário qualquer que ela fale, né? Pode me trazer a solução do meu problema, né? Então, assim, Deus atua na criatura através da criatura. Às vezes ele coloca alguém do teu lado simplesmente para trazer a solução ou amenizar um certo problema que você tem, né? Então, continuando aqui. Eu vou ler de novo. Se dependesse só da justiça, seria muito difícil, até mesmo impossível, quitarmos todas as nossas pendências diante da vida. Porém, a misericórdia nos faculta essa e muitas outras possibilidades. Desse modo, se queremos que o amor de Deus atue nos aliviando, por que não fazermos do mesmo modo com o nosso semelhante, de acordo com as possibilidades que já possuímos? É da lei também que do que dermos, receberemos, que do que plantar, colheremos. Portanto, se temos algo de difícil solução, se há questões íntimas que ainda não conseguimos resolver, atuemos com misericórdia, pois se não estamos aptos a quitar os nossos compromissos, também necessitaremos de misericórdia e ela só virá conforme a orientação de Jesus citada acima para os misericordiosos. Qual a citação? Aquela ali, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Não sei quem é, pode falar. Oi, Val, sou eu, Sueli. Boa noite, Oi, Sueli, gente. querida. Boa noite. Boa Não, noite. estava pensando aqui, né, que realmente essa é a nossa postura, né, nosso dever, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a pessoa, né, você quer ajudar alguém e a pessoa não está necessariamente aceitando aquela ajuda, né? Eu estou lembrando aqui, né, aqui, registrando aqui na minha memória, alguns casos de familiares mesmos, entendeu? Que passando por momentos assim bastante complicados o familiar querendo ajudar, porque a gente fica assim envolvido, né, com a situação, todos sofrem. E nós, na época, a situação estava tão, de um familiar, estava tão preocupante, né, que a gente pediu, foi até no Leão Denis, né, aqui em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, uma orientação. E naquela época foi até o Altivo, né, que veio, que fez a psicografia, e ele falava mesmo para a gente seguir a nossa vida, para a gente continuar trabalhando, continuar orando por aquele familiar, porque ele tinha, de uma certa forma, se envolvido com companhias muito complicadas e era ele que precisava se desvencilhar disso, mas que continuássemos orando, mas assim, porque a família estava, sabe, quando um problema ali está atingindo a todos. Então, Uhum. assim, muito preocupando com dívida, e faz isso, e faz aquilo, tá? E aí, realmente, essa página, né, essa mensagem da entidade espiritual que trouxe essa orientação, eu lembrei isso, né? Porque a gente, às vezes, quer fazer do nosso jeito, a gente quer resolver uma situação, às vezes, que depende do outro, a decisão, né? Então, a gente pode dar o suporte, sim, da oração, coloca o nome dele, ora por ele, vem, né, tomar o passe, ele não vai, pensa nele, mas
o tempo é dele, a decisão ele precisa tomar, entendeu? Então, eu lembrei muito disso. Graças a Deus, a situação hoje é totalmente outra. E ele conseguiu sair daquela situação, daquela teia que ele se encontrava. Obrigado, gente, pela escuta amorosa aqui. Imagina que é isso. Então, também tem, eu me lembro no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a questão, sobre essa questão, exatamente isso, né? Porque você vai até onde você tem condições de ir. Mas se realmente se for a família, se for quem for, né? Não recebe aquilo que você está se propondo a oferecer, você vai até onde você tem condições de fazer, tem condições de ajudar. A partir dali é com ele e Deus, né? Hermes? O exemplo típico do que está sendo dito, atendimento fraterno nas casas espíritas. Né? Uhum. Atendimento fraterno, a pessoa vai lá cheia de problema e a gente, o atendente fraterno, ele vai dar opiniões, vai comentar, mas não vai assumir o problema da pessoa. Então, a gente vai ajudar a fazer com que a pessoa, por si mesma, ela entenda o que está passando e ela vai criar força para resolver o problema, baseado numa informação, vamos dizer, da doutrina espírita, no caso, é isso? Exatamente, porque no atendimento fraterno a gente nunca fala faça isso ou faça aquilo, né? Mas dá certas orientações, certo consolo, enfim, né? Realmente é cada um com o seu fardo mesmo, né? Com o seu fardo, com o seu testemunho, né? Com a sua cruz, com o seu cálice, né? Então, aí tem um texto do Emmanuel que ele comenta exatamente esse versículo também, que ele fala, cada qual levará a sua própria carga, que está no livro Cartas do Coração, 32, o fardo. Quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sentimento, como sendo excessivo e injusto, recorda que não segues sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do corpo abatido. Aprende a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que te não suponhas vítima ou herói, num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores, pelos mesmos sonhos. Suporta o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás, talvez impulsivamente, é o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão, porventura, alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor te alaga a fronte e se a lágrima te visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doridos. Desculpa. Doridos do mestre, sob os braços duros do leio infamante, jaziam ocultas as asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Ai.
Estava demorando para falhar, né? Só prosseguindo aqui. Não é atitude de troca comercial, mas compreensão na dinâmica da vida que sempre age em nosso favor. Compreendamos nos momentos cruciais de nossa vida, em matéria de evolução, estaremos teoricamente sós no testemunho. Porém, o alto, em sua providência, nunca nos faltará, se tivermos o Senhor por pastor. Mas para que isso aconteça, é preciso que, por ele, tenhamos aprendido, que com ele tenhamos aprendido. O próximo é o campo operacional do Evangelho. Assim, carreguemos o peso uns dos outros, cumprindo a lei do Cristo, pois cada qual carregará o seu fardo, entretanto, com ele, o nosso será leve, sob a direção de um jugo suave. E paramos por aqui. Paramos por aqui. Próxima semana a gente prossegue. Certo, crianças? Algum comentário? Lembrando aqui, né, quando Emmanuel fala, quando ele fala aqui do ímpio vitorioso, né, do coroado de respeito, o mal coroado de respeito, o gozador indiferente, né, e ele fala aqui, responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Então, a impunidade não existe, a impunidade da lei humana, né? Mas a justiça divina, ela não é cega de forma alguma, né? Ela nunca vai deixar de existir. Bom, pessoal, então paramos por aqui por hoje. Agradecemos aí a contribuição de todos, foi muito bom. E semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente prossegue aí com o capítulo 6º da Carta aos Gálatas. Tá bom? Então, encerramos por aqui. Vão com Deus e até a próxima